nos próximos capítulos de Sortilégio. Maura diz para Víbora Júnior que se Alessandro estiver mesmo morto, ela vai dizer absolutamente tudo o que sabe. E mais, a moça diz que se realmente Bruno for responsável pela morte do meio-irmão, ela vai tornar isso público e será mais um escândalo para a família Lombardo. Depois de vários dias, o julgamento prossegue, e agora os advogados estão questionando se Alessandro está vivo ou morto. Mas o advogado de Raquel argumenta que essa disputa é relacionada ao testemunho, e que apesar de Alessandro ter sido herdeiro da maior parte dos bens de seu pai, toda a fortuna do rapaz pode voltar a se dividir em partes iguais. Começa a discussão, mas o juiz interrompe. O magistrado explica que está faltando um dos interessados, que é dono da maioria das ações e que precisa ser ouvido. Mas ele também entende que aquele julgamento se trata do testemunho que deixa tudo para os herdeiros e, portanto, a viúva terá que responder. Quinones contesta. Lá vem bomba. Os advogados de defesa revelam que não existe nenhuma viúva de Alessandro, já que ele e Maria José se divorciaram há 2 meses e que o rapaz não é mais dono de nada, pois passou toda a sua fortuna a ela, além da metade da mansão. Bruno explode e diz que é tudo uma fraude, pois é uma armação do meio-irmão para atrapalhar o andamento do processo. O juiz pede ordem no tribunal e manda o rapaz respeitar sua mãe. Mas como felicidade de pobre dura pouco, agora é a vez de Raquel, que estranhamente estava calada até agora. A doida se levanta da cadeira, bota o dedo na cara do juiz e diz que exige que Maria José deponha, pois não acredita no papo sobre a transferência dos bens. Quinones entrega o documento do divórcio e das transferências da fortuna de Alessandro para o magistrado. No dia seguinte, Maura lê sobre tudo o que aconteceu no dia anterior no jornal, que traz como manchete o escândalo da família Lombardo e o divórcio de Alessandro. A moça conta que a matéria diz que sua ex-sogra está sendo taxada de vadia e que Maria José é a única herdeira de Alessandro. Horas mais tarde, Maria José chega ao tribunal para depor. O juiz quer saber por que seu marido deixou tudo para ela e se amavam, por que se divorciou. A moça diz que os dois se divorciaram por exigência de Bruno, que, se fazendo de rogado, se encolhe na cadeira e com uma cara de sonso diz eu. A moça conta em alto e bom som tudo o que aconteceu com ela depois do assalto que sofreu e por que Alessandro se submeteu às exigências do irmão. Bruno enlouquece e pula da poltrona, dizendo que é tudo mentira e pede para a mamãe o defender. Mas Vitória alega que ela mesma ouviu dizendo à sua nora que se divorciasse do marido. Pronto. O rapaz dá pulinhos e bate as mãozinhas na bunda todo irritadinho. O juiz interrompe a cena e diz que quer se reunir apenas com os advogados de ambas as partes. Raquel, que por incrível que pareça não abriu a boca até agora, agarra o braço do irmão e diz que a cunhada disse a verdade e que ele mesmo já tinha contado. Bruno manda a moça calar a boca e completa. Que é? Só o Alessandro pode jogar sujo? Porque isso que ele fez foi uma sacanagem. Na sala do juiz, o magistrado diz que a imagem de Bruno não está ficando nada boa no tribunal e sugere que o processo seja retirado de julgamento, antes que as coisas se compliquem mais. E manda os advogados de Bruno conversarem com seu cliente e aguardarem uma nova data de audiência. Na saída, os advogados explicam a Raquel e seu irmão que podem seguir com o processo, mas que os bens de Alessandro, que agora são de Maria José, não entrarão na nova partilha, caso ganhe a ação. Enquanto isso, Emiliano vai visitar seu amigo Porfírio na fazenda e conta o que aconteceu com seu sobrinho. Neste instante, chega Helena, que cumprimenta o anfitrião, mas ele a ignora. A mulher se desculpa por não ter visitado ele com frequência. Ela fica sabendo do acidente de Fernando e se senta ao lado do velho para consolá-lo, se atirando toda e quase esfregando os peitos no homem. Emiliano reclama do comportamento da sobrinha neta, que não quer nada com coisa nenhuma e que veio morar com ele depois da morte do irmão. Porfírio diz que tudo se resolve com um bom corretivo. Os velhos decidem colocar Helena numa saia justa e mandam a mulher chamar a garota para sair. Depois de tomar um shot de tequila no guti-guti, Helena aceita a proposta dos dois. Mas Porfírio quer saber se ela tem notícias de sua neta. A mulher diz que ela e o marido estavam pensando em ir buscá-la, mas Jorge tem estado muito ocupado. Porfírio, com uma cara de desconfiado, diz que Sandra não é filha do tal homem e, apesar dela ser viúva do inútil de seu filho, nada do que ela ou o marido fazem lhe interessa. Eu vou dizer mais, diz o velho. Seu marido pode ser um gênio, mas me faz muito mal. A única coisa que me interessa é a garota e, se não a educar como deve ser, não deixarei nenhum centavo. Você, o Jorge e essa clínica podem ir para o inferno. E para enfrentar a ira do velho, Emiliano e Helena tomam mais um shot de tequila. Minutos mais tarde, Helena chega na clínica do marido, que avisa que está ocupado.
mas ela não quer saber e entra a porta dentro do consultório dele. A mulher conta que foi ver Porfírio e que o velho disse que quer ver Sandra. Helena revela ainda que se a moça não estiver educada como deve ser, ele vai deixar todos sem um tostão. Jorge manda a mulher ligar e mandar a filha voltar, mas Helena conta que a garota não atende suas ligações. O marido, bem prático e objetivo, manda então a mulher ir buscar. Novamente, a bruaca diz que Sandra não é mais uma criança e que não pode obrigá-la. O médico não quer saber, mas a mulher diz que se a moça não estiver saudável e educada como o velho quer, ele pode esquecer a clínica, a pesquisa e tudo mais. O homem se irrita e, girando em cima do próprio calcanhar, diz para a esposa que ela é a culpada de tudo, pois ela jamais se preocupou com a filha, que acabou se tornando uma vagabunda viciada. Ele manda a mulher se virar e cair fora dali rapidinho. Assim como sai da clínica do marido, Helena tenta contato novamente com a filha. Quem atende o fixo do apartamento, em Madrid, é sua colega de quarto, que diz que Sandra se mudou faz uma semana e não deixou o novo endereço. Enquanto isso, na mansão, enquanto a barriga cresce, Maria José se debulha em lágrimas. Paula escuta a irmã chorando e vai ver como ela está, e a moça conta que sente falta do marido e nunca vai aceitar que o rapaz faleceu. Minutos depois, Raquel chega em casa e vai direto pegar uma bebidinha, enquanto conta para o marido a reviravolta que houve no processo de anulação do testamento de Antônio e que ela acabou quase sem nada. Roberto pergunta ironicamente se a pobre já contou para Ulisses que não tem mais dinheiro e afirma que agora duvida que o Michê queira casar com ela. Raquel diz que entre ela e o marido não existe mais nada e pede que ele conte toda a verdade sobre a tal mulher que lhe interessa. Roberto diz que é só ela autorizar seus cartões de crédito que ele conta. A mulher grita: "Ai, que ódio, que cínico!" e mata a dose de uísque. Momentos mais tarde, Helena liga para Ulisses contando que Sandra voltou e precisa falar com ele pessoalmente. E Bruno, que está inconformado com tudo o que aconteceu no tribunal, conta a seu motorista que ficou pobre, mas vai reverter a situação e, para variar, humilha o rapaz, mandando ele descobrir alguma coisa e fazer jus ao dinheiro que ele recebe por seus serviços. E antes de terminar o dia, Bruno vai ver a mãe na mansão e dá mais um dos ataques de raiva e grita com Vitória dizendo: "Se Alessandro deixou tudo para Maria José, foi armação para me prejudicar. E quer saber? Este infeliz não está morto. Aposto que está escondido rindo da nossa cara." Vitória não tá nem aí para o que o filho está falando e diz que não se importa de ficar sem nada. O rapaz esbraveja: "Como não se importa? Vê se cai na real. Você não vai mais ter dinheiro para levar a vida que leva com uma casa cheia de empregados, um Rolls Royce parado na porta e só usando roupinha de marca." E o rapaz continua: "Se você não sabe viver modestamente, mãe, se agora você está se sentindo mal sem dinheiro, vai ser pior. Além do mais, até o aproveitador medíocre do Fernando vai escapar, vai fugir feito um rato. Eu sei porque conheço esse tipo de gente." Chega um momento que a mulher está tão de saco cheio que simplesmente viaja para outro mundo e começa a recitar uma de suas poesias, totalmente ausente, enquanto Bruno continua esbravejando. Finalmente, o idiota se dá conta de que a mãe está totalmente absorta. Ele resolve perguntar se ela está ouvindo o que ele está dizendo e recebe como resposta um sonoro não. Muitos dias depois, Bruno e Raquel estão novamente reunidos no tribunal. Os advogados de defesa informam que Vitória e Maria José decidiram abrir mão de ficar brigando por seus direitos no tribunal e confiam na decisão da justiça. Bruno, que já está fazendo caras e bocas, se contorce na cadeira com a notícia dada por Quinones. Finalmente, o juiz reconhece o direito de Raquel e Bruno em reivindicar uma nova partilha de bens e revoga o testamento de Antônio. Mas sempre tem um mas. O juiz diz que a denúncia foi apresentada muito tarde e, com o tempo, estes bens diminuíram e, portanto, só serão repartidas as ações de Vitória entre ela e seus filhos, e as ações dos outros 3 sócios da construtora permanecem inalteradas. Raquel é a primeira a pular da cadeira e gritar com o juiz, dizendo que o veredito não é justo. Obviamente, o entojado pula atrás da irmã e grita que quer impugnar o acordo de cessão de bens feitos por Alessandro, porque não acha justo o que seu meio-irmão deu para a esposa, como indenização pelo divórcio. Mas o senhor juiz joga um balde de água fria na mente do rapaz e diz que isso não é possível, pois quando Alessandro assinou o acordo do divórcio, era dono legal de tudo que deu para Maria José. O juiz diz ainda que tem certeza que o rapaz fez isso para garantir o futuro do filho que está esperando. Bruno do nada dispara: "E se o filho for meu?" Enquanto isso, Helena vai até o apartamento de Ulisses e diz que ligou para Madrid e que a melhor amiga de sua filha contou que a moça não está na cidade desde a semana anterior. Ulisses pergunta se Sandra tinha dinheiro, mas a mulher diz que ela sempre usa os cartões.
O esperto manda Helena solicitar o extrato dos cartões como mãe da moça e através deles poderá localizar onde anda a mocinha. A chata diz que é urgente achar a moça, pois Porfírio ameaçou desertá-la. A campainha do apartamento do rapaz toca. É Roberto e Maura que foram visitar o amigo. O rapaz apresenta a dupla Helena, que diz que é a mãe de Sandra, namorada dele. Momentos mais tarde, em um canto esquecido do apartamento do Michê, Roberto conta o que Ulisses lhe revelou sobre Sandra e diz ainda para Maura que o sobrenome da mulher é o mesmo de solteira de Maria José e que Sandra é sua irmã gêmea. Enquanto isso, na ilha deserta, Alessandro, Fernando e o garoto Cuiti colocam a valsa que eles construíram no mar, num ato desesperado para tentar se salvar. Quando consegue ultrapassar a arrebentação, um helicóptero começa a se aproximar. Eles fazem sinal e finalmente o piloto consegue enxergar os náufragos. Os rapazes gritam de alegria por terem sido salvos e Alessandro baixa o crucifixo que carrega pendurado no seu peito. Alessandro, Fernando e o garotinho chegam à cidade. O empresário diz que o piloto avisou as autoridades para que providenciem os transportes deles, mas que vai demorar, pois é bem longe. Os rapazes garantem ao menino que ele vai chegar em casa salvo. Logo em seguida, o Comitê de Imigração da República Dominicana chega ao local onde estão os rapazes e informam que já sabem de toda a situação e vai ter que fazer novos documentos para que eles possam voltar para casa. A representante da embaixada diz que já está sendo providenciado o transporte deles para casa. Enquanto isso, Ulisses, que está dando uma carona para Helena, diz que ela não deveria ter dado seu sobrenome de solteira para Roberto e Maura, pois os dois podem relacioná-lo com Maria José. O Michê também está indignado porque a mulher disse que ele é namorado de Sandra. Helena desconfia que o rapaz tem uma mulher na cidade e diz que só fez isso para comprometê-lo, pois se ele lhe ajudar, vai ter todo o seu apoio para se casar com Sandra. Enquanto isso, Maura solta o seu veneno e pergunta a Roberto se ele já contou para sua esposa que o amante dela tem uma namorada. Com estrelinhas nos olhos, Roberto diz que não, mas que está esperando o momento certo. Maura quer saber se o filho que Raquel está esperando é dele ou de Ulisses. Roberto diz que ainda não sabe e sua amiga lhe aconselha a pedir logo o divórcio da doida da sua esposa. Mas Roberto argumenta que não quer ficar sem nada e Maura lembra que ele já perdeu tudo quando o juiz deu a sentença e quando Alessandro deixou sua fortuna para Maria José. Roberto não concorda com a opinião da moça que puxa o assunto sobre a irmã gêmea da caipira. Maura diz que da outra vez que seu ex foi dado como morto, ela ficou muito triste, mas que agora está mais, talvez em função da raiva que ela sente do cafajeste do Bruno. Roberto resolve colocar medo na moça e diz que se ela contar tudo para a polícia vai ser muito pior, principalmente para a Vitória, que virou chacota nos jornais da cidade. Maura se revolta e diz que Bruno não vale nada e merece a cadeia. O rapaz concorda, mas diz que é melhor deixar tudo isso terminar e pergunta se ela tem ideia do que vai acontecer com a empresa da família, que já está ficando totalmente desvalorizada. Os olhinhos da vampira brilham e ela comenta com o rapaz que talvez Maria José resolva vender suas ações e, se for assim, ela pretende comprar. Roberto, com os olhos arregalados, pergunta: "Nossa, você tem tanto dinheiro assim?" Ela responde calmamente: "É, tenho." O rapaz quer saber por que ela faria isso e a moça prontamente responde: "Assim, Bruno estaria debaixo de meus pés e eu poderia vingar tudo o que ele fez com Alessandro." Chorando, Maura não se conforma e diz: "Poxa, ele era o meu amor e sempre me tratou com muito carinho." Roberto finge estar sensibilizado com a choradeira da amiga, mas volta à questão das ações e diz que se ela realmente comprar, não se esqueça dele. Maura diz que o conhece muito bem, mas que apesar de tudo, ele é um bom amigo. Enquanto isso, ainda durante a carona que está dando para Helena, o Michê conta que Maria José ficou viúva e muito rica. A mulher diz que gostaria de ver a filha apenas por curiosidade e pergunta como o marido dela morreu. O rapaz conta como foi o acidente de Alessandro e Helena se dá conta de que o funcionário com o qual ele foi viajar era Fernando Alanis e diz que conhece o rapaz pois o tio-avô dele é muito amigo de seu sogro e mora perto da casa de Porfírio. A fofoqueira e malandra da Helena conta ainda que acabou de conhecer a irmã de Fernando, Kátia. Helena diz que Fernando era um bom rapaz. Jogando os cabelos, Ulisses responde: "Não, minha filha, nem te conto. Esse rapaz estava se metendo com a sogra da Maria José." Minutos mais tarde, Hernan chega à mansão dos Lombardo. Maria José, que passou horas, dias, semanas, meses chorando pelo marido desaparecido, continua chorando em seu quarto. No saguão da mansão, Hernan diz para Vitória que ela está absolutamente linda e a convida para jantar.
Obviamente ela não aceita e lembra o homem sobre o escândalo que ela e sua família estão enfrentando. Alguns minutos mais tarde, já na construtora, está rolando a reunião para a redivisão das ações de Vitória, conforme foi determinado pelo juiz. Quando Raquel descobre que vai ter direito a apenas 11,6% das ações da companhia, quase tem um treco. O advogado Quinones explica que esse é o percentual correspondente à redistribuição de Vitória e correspondiam 35% do total das ações da companhia. Bruno diz que agora não adianta chorar pelo leite derramado e que os dois sabiam que iam ficar com uma miséria, mas Raquel, histérica, quer saber o que vai acontecer com a casa e com o seu chalé. Bruno dispara: tá bem, a mamãe fica com uma parte da casa, a Raquel com um chalé e eu com outro. Mas Vitória diz que acredita que Maria José não vai concordar com a sua volta à propriedade da família. O rapaz contesta: ela que ature. Hernan lembra que é preciso consultar Maria José sobre o que ela pretende fazer com 65% das ações que herdou de Alessandro. E Roberto, que até então não tinha aberto a boca, diz que alguém poderia comprá-las. Raquel quer saber quem é, e ele diz que Maura está interessada. E falando sobre a mulher, minutos depois, Maura chega à casa de Maria José, que está com uma barriga enorme e mal consegue descer as escadas. A moça vai lá supostamente para dar os pêsames à esposa de Alessandro. Sendo objetiva, Maura diz que sabe que antes do sumiço do rapaz, eles se divorciaram e ele deixou tudo para ela. Entre suspiros, Maria José responde que sim. A moça quer saber o que ela vai fazer com as ações que ele deixou. Maria José diz que não parou para pensar nisso e Maura diz que tem interesse em comprar. A moça diz que se ela decidisse desfazer das ações da empresa, é só avisar que ela manda seu advogado com uma proposta. Segundos depois que Maura sai, chega a Paula, que quer saber o que a moça estava fazendo ali. Entre suspiros e soluços, Maria José explica e a garota começa a atazanar a irmã, dizendo que seria melhor mesmo elas venderem tudo e irem embora para outro lugar. Enquanto isso, na empresa, a reunião entre advogados e os acionistas de empresa está quase no fim, e um dos acionistas também demonstra interesse em comprar as ações de Maria José, e outro sócio também demonstra interesse. Pronto, Raquel dá um chilique. Ela diz que era só o que faltava, a caipira ficar rica com o dinheiro do pai dela e de Bruno. Mas Vitória ameniza o clima e diz que ainda não se sabe se a nora vai ou não vender as ações. E para não deixar passar batido, antes de encerrar a reunião, Bruno lembra que agora que seu meio-irmão faleceu, o cargo de presidente da construtora está vago e não se vê motivos para que os acionistas se oponham ao nome dele para o cargo. Vitória tenta intervir e o filho responde, parecendo o Chaves: o quê? Duvida da minha capacidade? Os advogados da empresa dizem que, segundo o estatuto, deve ser feita uma reunião extraordinária para tratar deste assunto. Bruno manda que seja feita tal reunião imediatamente. Vitória contesta e diz que a nora, como majoritária, também tem direito a voto. Raquel aproveita para dar uma sacaneada e diz: você se deu mal, irmãozinho. Do outro lado da cidade, Paula leva a novidade quentinha para Pedrinho e Xuxo e tenta convencê-los de que o melhor é a irmã vender tudo e se mandar. Horas mais tarde, Roberto tenta convencer Maria José a vender parte de suas ações para Maura e outra parte para Lisete. Assim, seriam 5 votos contra 3 do Bruno, e isso impediria que ele chegasse à presidência. O rapaz explica ainda que ela, como sócia majoritária, poderia assumir o cargo, mas a moça diz que não entende nada de arquitetura e não sabe como poderia comandar a construtora. Roberto explica que ela é inteligente e pode aprender sobre o negócio. Além disso, ele diz que existem muitas pessoas fiéis ao Alessandro com quem ela poderia contar. Maria José quer saber por que o cunhado está fazendo isso e ele explica que, através de Paula, passou a conhecê-la melhor e que passou a gostar muito dela. A moça fica desconfiada. Algumas horas depois da reunião, Raquel vai até o apartamento de Ulisses e, só para variar, está reclamando. Ela diz que ficaram com migalhas do testamento do pai e que não adiantou gastar tanto dinheiro com advogados. Ulisses manda a mulher se acalmar e serve uma bebida para ela, mas a bruaca diz que uma bebida não vai amenizar a raiva que ela está sentindo e diz que se ele está tão calmo, é porque isso não lhe afeta. O Michê responde: lindinha, tudo que te afeta me afeta também. Mas a louca responde: não seja mentiroso. A histérica muda de assunto e diz que sabe que ele já tem uma mulher mais rica que ela e quer saber tudo sobre a mulher. Nome, endereço, CPF e até o número da calcinha que ela usa. Ulisses desconversa e retoma o controle da situação. Anoitece e Arturo pega Paula na escola, do lado de fora. Augusto observa os passos da menina. No dia seguinte, na República Dominicana,
Alessandro recebe a notícia que os novos passaportes dele e de Fernando ficarão prontos em alguns dias. O rapaz lembra que eles ficaram perdidos 4 meses em uma ilha deserta sem ter nenhuma notícia e que só querem voltar para casa. Mas a mulher diz que é necessário esperar o prazo e que avisa quando a papelada estiver pronta. Dias depois, em Yucatán, no México, Bruno tenta conversar com Maria José, mas a moça não quer saber de conversa fiada. Ele diz que também está mal com tudo o que está acontecendo, mas ela não acredita e diz que ele deveria estar feliz, pois Alessandro está morto e ele é o dono da empresa. O rapaz segura a moça com força e diz que não tem nada a ver com o que aconteceu com Alessandro. A moça, que por incrível que pareça não está chorando, chama o cunhado de cínico e diz que ele não tem direito de mencionar o nome de Vitória depois de tudo que fez a mãe passar. E a caipira vai mais longe. Ela diz que pode ser que ele não tenha nada a ver com as mortes de Fernando e Alessandro, mas que tem certeza que foi ele quem matou o juiz, pois ele foi atrás do homem e depois disso ele desapareceu. Vitória e Felipa escutam a discussão dos dois e ficam sabendo que a dona da agência ligou e contou tudo, mas ela não quis levar mais este problema para a sogra e por isso não falou nada até aquele momento. O rapaz nega, mas admite que foi até lá para oferecer dinheiro para o magistrado ficar calado. E Maria José completa a frase, dizendo que como o cara não aceitou o suborno, ele o matou. Vitória começa a passar mal e Maria José continua. Ela diz que nunca vai esquecer tudo o que ele já fez e que ele deveria tê-la matado. Mas o rapaz diz que nunca poderia fazer isso porque a ama de verdade. A moça desce a escadaria da casa, correndo até o passeio. Roberto, que estava fazendo sua corrida matinal, é parado pela cunhada que pede que ele avise a Maura que ela vai vender 20% de suas ações, 10% para ela e os outros 10% para a irmã, desde que elas a ajudem a evitar que Bruno assuma a presidência da companhia. O rapaz pede que ela lhe dê trabalho e diz que é formado em relações internacionais. Roberto aproveita para avisar a cunhada que Bruno voltou e é melhor ela tomar cuidado, pois está na mira dele. Mas a moça garante ao cunhado que não é mais a mesma boba de antes. Enquanto isso, no quarto de Vitória, Felipa tenta consolar a patroa, que, finalmente, está se dando conta de que o filho é um assassino. Bruno bate na porta do quarto da mãe. Felipa atende e diz que a patroa está passando mal e não quer receber ninguém, mas ele entra de qualquer jeito e avisa que já trouxe suas coisas. Chorando, a mulher pergunta por que ele insiste em criar problemas, mas ele diz que não tá nem aí para Maria José e que não vai ficar morando num hotelzinho, como se fosse um despejado. Os dois discutem e trocam ofensas. Vitória tenta argumentar que a nora não pode ter mais desgostos em função de seu estado. O rapaz se irrita ainda mais e grita: ela, sempre ela. Será que você não pode pensar um pouco em mim? A mulher começa a chorar. Bruno se faz de vítima para a mãe e Vitória diz que os pecados dele são muito graves. Pronto, o bipolar muda de novo o humor e grita: e você, por acaso já esqueceu os seus? Continuou pecando quando se meteu com o trouxa do Fernando. Ela bota o filho para fora do quarto. Felipa aproveita para largar uma de suas frases e diz que árvore que cresce torta nunca vai conseguir endireitar seu tronco. A matriarca desabafa em lágrimas e diz que prefere que o filho fique no chalé do que dentro de casa. A governanta, que não deixa de dar seu pitaco, diz: mas ele é um escorpião daqueles que se enfia onde querem. E entre tapas e beijos, Ulisses e Roberto se encontram à noite em um barzinho para trocarem uma ideia. O marido de Raquel diz que achou a sogra do amigo muito bonita e pergunta se ele já ficou com ela. O loiraço nega e conta que Raquel fez uma cena de ciúme absurda. Roberto manda o rapaz se catar e diz que foi ele mesmo que se enfiou nessa situação. Ulisses pergunta se ele contou para a esposa sobre Sandra e pede que o amigo o salve dessa enrascada. Roberto pergunta qual seria o motivo para ele ajudá-lo se o Michê saiu com sua mulher e ainda por cima fez um filho. O idiota coloca a culpa na mulher e diz que eles ainda não sabem de quem é a criança. Mas Roberto está mais interessado em saber tudo sobre a sogra maravilhosa do amigo. O rapaz ameaça dizendo que se ele abrir a boca e o prejudicar, também vai contar todos os seus podres. O rapaz dá um sorriso e diz que não tem nada para esconder e que seus deslizes são devido ao fato dele ser apenas um ser humano. Então, o Michê começa dizendo que Helena se casou com Pedro Samaniego e que tiveram 3 filhas, Sandra, Maria José e Paula. Logo depois, ela conheceu um rapaz de boa família que aceitou Sandra como filha e o velho Porfírio, pai do sujeito, foi enganado achando que a menina era neta dele. Anos depois, Helena ficou viúva e se casou novamente com um cientista louco. Ele conta que o velho não vai demorar muito para morrer, mas quer ver a neta e herdeira de sua fortuna antes que isso aconteça.
Só que Sandra é muito louca e simplesmente desapareceu. Do outro lado da cidade, Gabriel vê Augusto esvaziando os pneus do carro de Arturo, que está esperando Paula sair do curso. Quando o salafrário está indo embora, é surpreendido pelo motorista. Ele cumprimenta o ex-colega, como se não estivesse acontecendo nada, e se oferece para levar Paula em casa. A moça diz que não vai com ele nem até a esquina. Gabriel aparece e pergunta o que está acontecendo e consegue levar a moça de táxi para casa. No bar, Mateu encontra Ulisses e, chorando, explica por que se aliou a Bruno e diz que fez isso porque ele e Maura dispensaram seus serviços. Ulisses diz que tem um trabalhinho para ele e quer que ele localize Sandra. Horas mais tarde, Roberto chega à casa de Maura e conta que sua cunhada decidiu vender suas ações para ela e sua irmã, desde que as duas a ajude a evitar que o babaca do Bruno chegue à presidência. A víbora diz que é exatamente esse seu objetivo. Mas a víbora mirim acha a atitude da irmã um horror, pois o rapaz tem sido amigo delas a vida inteira, enquanto a empregadinha é uma intrometida. Na fazenda de Emiliano, Kátia recebe a visita de Helena, que foi obrigada por Porfírio e pelo tio-avô da menina a levá-la para sair. Mas o interesse da jararaca aumentou depois da fofoca que ficou sabendo por Ulisses. Esperta, Helena faz a pergunta certeira e quer saber por que a garota disse que a tratavam mal na casa dos Lombardo. Foi a conta. A menina começa a despejar uma variedade infinita de palavrões e xingamentos para definir Vitória. A vigarista vai mais longe e pergunta sobre a nora de Vitória. Kátia, novamente, engata a primeira e, além de falar super mal da moça, ainda diz que ela é uma baita interesseira e que soube que o casamento dela com Alessandro foi uma armação, pois ela se aproveitou do fato dele ter perdido a memória em um acidente. A garota conta ainda que a família de Maria José é um bando de sanguessuga e que seu pai é um velho bêbado que trabalha em uma lojinha no mercado. A mulher pergunta sobre Paula e Kátia diz que essa é outra interesseira. O telefone de Helena toca. É Ulisses, que quer saber sobre os extratos bancários de Sandra e pede que ela os mande imediatamente assim que receber. Ao desligar, Helena quer saber sobre o namorado da garota, que está completamente apaixonada pelo infeliz do Bruno. Ela enche a bola do rapaz e diz que Alessandro sempre teve inveja do irmão e por isso sempre quis prejudicá-lo. Naquele mesmo dia, na construtora, outra reunião acontece. Agora é para decidir quem vai ocupar o cargo de presidente da empresa. Bruno diz que tem a maioria dos votos e não existe mais nada para ser discutido. Quinones diz que não existe nada decidido e que Maria José, como sócia majoritária, tem algo para contar. A moça diz que recebeu ofertas pelas suas ações e que no dia seguinte vai fechar negócio com 2 novos sócios. Ela explica que pode ser que um deles não esteja de acordo, que Bruno assuma a presidência e conta que esses novos sócios são Maura e Lisete. Minutos depois, Bruno invade a casa de Maura e grita com a moça, querendo saber o que ela quer. Maura conta que ela e a irmã vão votar contra ele para o cargo de presidente e que sabe que ele foi responsável pela morte do seu meio-irmão. Bruno chama a moça de mulherzinha patética e ganha um bofetão da moça que o culpa por toda a sua desgraça e que ela vai fazer de tudo para destruí-lo. Bruno, como sempre, tem que ter a última palavra e diz para a moça que ela não sabe onde está se metendo.